Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues para mais um vídeo, mais um vlog do Poeta. E esse acho que muito importante, porque eu vou estar falando aqui da CPI, dessa tragédia do Ninho do Urubu, e também analisando aqui com vocês algumas falas, né, nessa segunda sessão que teve na CPI dos incêndios, especificamente sobre o Ninho do Urubu. Teve na semana passada a primeira sentada, né, que eles falam que fosse uma espécie de uma reunião dessa comissão da Alerj que investiga, né, as causas do incêndio. E vale lembrar que assim, já teve toda essa parte, né, de investigação por parte da polícia, já foi para o Ministério Público, voltou, e parece que agora voltou ao Ministério Público depois de retornar algumas vezes para a polícia, para mais algumas diligências, né, buscar mais alguns depoimentos. Agora está no Ministério Público, e aí vamos ver se o Ministério Público vai aceitar os indiciamentos que foram feitos pela polícia e o desenrolar dessa situação. Mas a CPI, a importância dela, independente, sei que as pessoas vão falar que são políticos que querem se aproveitar e etc, essa coisa toda, eu concordo, mas eu acho que ela dá luz a diversos fatos que a gente muitas vezes não tem conhecimento, né? Poucas pessoas tiveram acesso, por exemplo, ao inquérito da polícia, e eu tive acesso a esse inquérito, e ali está dando luz ao que, né, a gente, né, não estava vendo, principalmente em questões de depoimentos. E aí dá pra gente comparar o que foi falado na polícia e o que foi falado ali, como que funcionava o CT, toda a sua estrutura administrativa, né, não só patrimonial, mas administrativa. E um dos objetivos dessa última reunião, dessa última CPI sentada, foi de identificar quem eram os responsáveis, né, pelos módulos, né, quem autorizou, quem foi responsável por aquele projeto, bem como quem também recebeu, quem tinha conhecimento dentro do Flamengo do pedido de interdição de 2017. E aí, para vocês entenderem um pouquinho, em outubro de 2017 o Flamengo pediu, né, o alvará, e aí foi negado pela prefeitura. Por quê? Porque o Flamengo não tinha um certificado de aprovação dos bombeiros. A partir desse momento, logo em seguida, a prefeitura interditou o CT por não ter o alvará. E aí começou o Flamengo a receber diversas multas, né, por não cumprir. E a gente vai entrar até nessa parte especificamente, que uma pessoa que foi representando a prefeitura fala um pouco disso. E aí ninguém sabe, né, quem recebia, quem... Então essa CPI, essa reunião em específico, teve o objetivo também de descobrir quem recebia, né, quem estava por dentro de que o Flamengo, que o CT do Flamengo estava interditado, de que sofria diversas infrações. E aí eu resolvi, para não se ficar muito longo, eu vou dividir em duas partes esse vídeo. A gente vai acompanhar o que foram falando. Eu procurei separar, não coloquei numa ordem cronológica de depoimentos dos convocados na CPI, mas para a gente ir entendendo parte por parte. E a primeira parte que eu quero que vocês vejam foram os depoimentos do Fred Luz, porque ali ele fala que na última mudança que teve, e aí cabe aqui também esclarecer o seguinte: desde quando o Flamengo começou a trabalhar com módulos provisórios no CT, até 2018, teve diversas mudanças naqueles módulos. Inclusive eu sugiro a vocês, um vídeo documentário que eu fiz sobre a história do CT, que dá uma luz a todo mundo sobre tudo que está acontecendo, sobre tudo que está sendo investigado, que ali eu coloco em ordem cronológica, desde a compra do terreno do CT até a tragédia em 2019. De repente eu faço aí uma parte 2 desse imbróglio todinho, de lá pra cá, né, já passou um ano. Então assim, desde 2011, quando o Flamengo começou a utilizar esses módulos provisórios que eram feitos de containers pela NHJ, ele teve diversas mudanças ao longo do tempo, né? Todo mundo lembra que primeiramente era feita ali uma parte de refeitório, dormitório, né, que era para os jogadores descansarem. Aí depois teve aquele centro de excelência em 2015, que era uma academia, né, gigantesca, feita junto com o departamento médico, né, que foi o Tanuri que elaborou aquilo ali. E quando foi inaugurado o CT1, o primeiro CT, e quando começou as obras para o CT2, teve uma mudança, né, porque aí quando teve a inauguração do CT1, os profissionais começaram a utilizar esse CT1 e a base herdou essa estrutura provisória dos profissionais.
e eles ainda não dormiam ali, isso final de 2016 para 2017. E aí as crianças passaram a utilizar aqueles equipamentos, e em 2017, quando começou as obras para o CT2, teve uma mudança desses módulos profissionais, desses módulos provisórios. Eles trocaram de lugar, né? Porque aonde servia a base, ele ia ter que ser um canteiro de obras para a construção do módulo definitivo 2, então se trocou de lugar. Então, a partir quando teve a mudança, teve um novo desenho de planta, teve um novo projeto. Eles não simplesmente pegaram aqueles contêineres de um local e jogaram para outro. Então teve a elaboração de um projeto, teve a aprovação desse projeto, teve a execução desse projeto, que foi aonde ocorreu o incêndio. Então o Fred Luz ele declara em depoimento que quando o Flamengo fez as compras de mais algumas unidades provisórias, já foram para os jovens dormirem lá, ou seja, passarem a noite lá. Então, e ele fala também um pouquinho da estrutura, né, com relação à parte patrimonial e administrativa, né, quem era o que e quem fazia o que. Então, prestem aí atenção no que fala aí o Fred Luz. Com relação ao NHJ e aos meninos serem hospedados e até dormirem nos módulos, quando nós começamos no Flamengo, já existiam módulos da NHJ lá, e houve expansão, e houve sim contratação de módulos com o objetivo de hospedar esses meninos dentro do processo do Flamengo. E a informação que eu sempre tive da área técnica do Flamengo era que esses módulos eram perfeitamente adequados para que esses meninos ali ficassem, os módulos habitacionais. Quem lhe informou isso foi o Flamengo? Quem me informou isso foram os diretores da área técnica do Flamengo, que eram subordinados a mim. Não foi a NHJ? Não, a NHJ, eu suponho que tenha dado essas garantias, essas informações a eles. Eu estou falando assim, a garantia, a NHJ, no meu entendimento, é quem dava a garantia de qualidade para que os meninos ali ficassem hospedados. Essa é a informação que eu tinha do pessoal da área técnica do Flamengo. Quem era o gerente do CT e quem é pessoal da área técnica? O gerente do CT, na época, era o senhor Luiz Humberto, subordinado ao Marcelo Helma, e na minha estrutura eu tinha um diretor de meios, que durante um certo tempo foi o senhor Paulo Dutra, e depois o Márcio Garotti, e subordinado a eles tinha a área de patrimônio, onde estavam os engenheiros e o pessoal técnico. Então, essas informações vinham de lá. Me cabia a mim analisar se o contrato estava dentro do orçamento e se atendia aos objetivos e às demandas do departamento de futebol. Quem são os responsáveis do patrimônio? Como é que funcionava essa cadeia de comando? Inicialmente, eram duas pessoas que trabalhavam nessa área. Eu não me lembro o nome de um, era Wagner, eu não sei o sobrenome, e a Melissa Paim. E depois foi o Marcelo Sá, que passou quando a gente veio para fazer a construção do CT, principalmente o número 2, ele veio a gerenciar essa área. Bom, como vocês puderam ver, ele confirma essas mudanças, né, ao longo do tempo dos módulos provisórios. Também não consegue responder quem foi o responsável, quem fez aquele projeto, quem recebeu as autuações da prefeitura e etc. Uma parte depois que eu achei importante foi a fala do pai do Bernardo Pizeta, em que ele critica o deputado Rodrigo Amorim, porque ele se referia o tempo todo, isso desde a outra reunião, aos alojamentos como jaulas, porque continham grades e tal, e eu vejo isso uma forma ofensiva. Inclusive cobrei isso no outro vídeo que eu fiz, falando de toda aquela polêmica que envolveu na semana passada, das homenagens e não sei o que, porque parece que os pais estavam entregando seus filhos para umas jaulas, que nenhum pai faria isso com o filho, e, cara, quem vive em jaula é bicho, e ele coloca isso muito bem. Bom, boa tarde a todos, desculpe aí só intervir. Eu só gostaria de colocar ao deputado uma coisa. Quando o senhor se refere à jaula, cuidado, eram nossos filhos que estavam lá. Senhor, eu não estou fazendo nenhuma, não estou depreciando ninguém, estou falando do ambiente físico. Aquilo é uma jaula gradeada. Mas é nossos filhos que estão lá.
O que expõe a Eram nossos gravidade. filhos. Eu não estou me referindo de forma depreciativa. Eu ao jamais. filho. Só Forma nenhuma. deixa eu terminar, por Agora, favor. é claro que aquilo era uma Só jaula, deixa- sim. Só deixa eu terminar. Se fosse seu filho, você não deixaria lá. Primeira coisa. Se fosse jaula, se o senhor soubesse que era jaula. O senhor não sabia. Nem eu não sabia, nem ele, nem ele, nem ele. O que Ninguém demonstra sabia. a gravidade do fato, Então, senhor. respeitem as crianças que estavam lá. Assim como o Flamengo tem que respeitar também. Não estou quando faltando- falam senhor presidente. Que... Só dá licença, deixa eu terminar, pô. Termine. Eu te ouvi até agora. Termine. Me ouça, por favor. Não estou aqui para te julgar, nem julgar o Flamengo. Por favor. Eu só quero respeito. Tá? Assim como o Dr. Landim disse que nenhum dos nossos meninos chegaria a um profissional do Flamengo, ou talvez dificilmente chegariam, tá? Eu quero o mesmo respeito do senhor quando o senhor se trata em jaula. O senhor encerrou? O meu filho, filho do Christian, filho deles não eram animais para estar em jaula. Então, só, assim, ó, me desculpe, eu só estou colocando, é uma crítica para que isso não afete a gente. Senhor presidente. Tinha algumas falhas lá, tinha falhas, tem falhas, claro que tem. Com todo respeito, presidente, isso não é objeto da comissão, a gente respeita a dor das senhor famílias. presidente. Bom, agora a gente vai com a fala de Alexandre Vrobel, que compareceu, foi vice de patrimônio da Patrícia Morim, foi vice de patrimônio das duas gestões do Bandeira, e um cara, todo mundo sabe, super importante para que o Flamengo conseguisse, enfim, ter um CT à altura do clube, né? E no depoimento dele, ele fala que ele era responsável pela questão macro, né? A questão de estratégias e também de levantamento de receitas. Tanto que ele até lembra ali de como ele conseguiu as receitas para a construção tanto do módulo 1 quanto do módulo 2, da execução dessas estratégias que eram das diretorias, né, do diretor adjunto de patrimônio, que era o engenheiro Marcelo Sá, e ele explica essa coisa. Inclusive, lendo o inquérito, em nenhum momento o Vrobel é colocado como a pessoa responsável por licenças e essa coisa toda, e também em nenhum momento as pessoas se referem a ele como isso, tanto que nos questionamentos, tanto na CPI como no inquérito, ninguém fala assim, não, isso aí era de responsabilidade do Alexandre Vrobel, ou quando viram a necessidade de se ter o alvará no CT. Então eu quero pontuar isso, vocês assistirem agora o trecho em que o Vrobel fala das suas atribuições como vice de patrimônio. O meu trabalho da vice-presidência, aliás, acho que de todas as vice-presidências, é um trabalho muito mais estratégico, né? Ou seja, não tem como a gente... Vossa Excelência perguntou da presença no clube. Nós tínhamos reuniões às segundas-feiras à noite, a cada 15 dias, quando era necessário, era convocado. Então, o trabalho dos vice-presidentes era muito mais estratégico, de correr atrás de funding, de dinheiro. De dou exemplo, a Casa de São Conrado, nós fizemos uma licitação, um prédio do Morro da Viúva, foi a primeira vez na história do Flamengo, eu coordenei, fizemos uma licitação pública, publicada em jornal, inclusive, e aí levamos adiante o negócio. A construção do CT, mesma coisa, também uma licitação, publicamos edital. Então, essa parte estratégica de correr atrás, de conseguir dinheiro, os dois CTs foram basicamente construídos com dinheiro proveniente da negociação do Morro da Viúva. Primeira vez lá com a EBX, que acabou não sendo levada adiante, e depois com a Cirela, né? Então, assim, eu brigava muito por isso. Brigava loucamente, efetivamente, por isso que eu entendia que era um salto que o Flamengo deveria dar nesse sentido. Então, o nosso trabalho era esse trabalho realmente de macro, né? Ou seja, de fazer a estratégia do departamento, tá? Agora entra uma parte importante também, vamos dizer assim, da parte interna do Flamengo e da parte política do clube, porque o deputado Rodrigo Amorim leu a competência do Conselho Deliberativo, né, que é também de analisar contratos e essa coisa toda, e ele faz essa colocação ao Rodrigo Dunst de que o Conselho Deliberativo teria aprovado o projeto dos módulos provisórios. E isso não é verdade, né? Se ele tivesse lido todo o estatuto, ele ia compreender que o Conselho Deliberativo ele delibera a partir de um valor, né, que envolva esse projeto ou patrocínio, e a mesma coisa o Conselho de Administração.
tá? E o Rodrigo explica isso. E uma coisa que eu discordo da explicação do Rodrigo, eu vou falar logo após o trecho em que ele fala aí no seu depoimento na CPI, um dos trechos. O Conselho Deliberativo do Flamengo, ele é um órgão formado por 2.700 conselheiros. E ele é como se fosse mais ou menos guardadas as diferenças, o legislativo, ou seja, totalmente diferente do executivo. Esse contrato não passou pelo Conselho Deliberativo, porque a alçada do Conselho Deliberativo é só acima de 4,5 milhões de reais. Então, eu queria só prestar esse esclarecimento de que não passou e por que não passou. Foi assinado pelo Executivo e, inclusive, o senhor disse que era para o Flamengo apresentar, e o Flamengo vai apresentar o contrato que o senhor requisitou. O Conselho Deliberativo é como se fosse uma casa legislativa. Essa comissão, ela não auxilia o presidente, essa comissão auxilia os conselheiros. Ela analisa as questões que são submetidas pela diretoria, pela alçada acima de 4,5 milhões e que vão à votação do plenário. A questão dos alojamentos foi toda feita e deliberada na gestão passada. A única vez que fui no CT antes do acidente foi na inauguração com pompa e circunstância que foi feita naquela época, em 18. Então, assim, o Conselho Deliberativo tem uma comissão para um contrato que foi submetido. Qual foi o contrato que foi submetido? Da construção do módulo enorme, um prédio que é hoje o módulo profissional do Flamengo, que foi feito por um contrato com a LAFEN, de 26 milhões de reais. E sobre isso, essa comissão deve ter visto os projetos todos e ela pode falar sobre isso. Vocês viram aí a fala do Rodrigo com relação ao Conselho Deliberativo, que ele somente é levado ao colegiado do Deliberativo a partir de um determinado valor. E, com certeza, por exemplo, eu não era conselheiro do clube quando colocou lá o primeiro módulo os primeiros módulos em 2011. Então, eu acredito que o valor para aquele projeto ali tenha ficado abaixo do que é estabelecido para ser levado ao Conselho Deliberativo, assim como foi ao longo dos anos, todas as mudanças que tiveram. Nunca levaram ao Conselho Deliberativo algo relacionado àqueles módulos provisórios em termos de projeto para que precisasse de aprovação, tá? E aí ele fala da comissão de obras, que na minha avaliação, os membros da comissão de obras ao longo dos últimos anos deveriam ser também convocados para irem na CPI. Por quê? Porque a comissão de obras, além do que está falando aqui, do que falou o Duns, que ele diz o seguinte: a comissão de obras tem a atribuição de, nas reuniões do conselho, de dar parecer, né? O Flamengo vai ter a Ilha do Urubu, né? Quando foi aprovar o projeto da Ilha do Urubu, a comissão de obras apresentou um parecer em que ele dizia ser satisfatório ou não, e assim faz tudo relacionado a obras, tá? Ele recebe o projeto antes, né, que vai ser levado para o Conselho Deliberativo, se debruça naquele projeto, estuda e leva um parecer, né, na comissão. Sendo que no Estatuto do Clube, ele diz que a comissão de obras é para fiscalizar todas as obras do Flamengo, né, não só para apresentar o parecer nas reuniões do Conselho Deliberativo, e que ela deve ser presidida pelo vice-presidente de patrimônio. Então seria interessante ouvir, a polícia também deveria ter ouvido, como foi a atuação da comissão de obras ao longo desses anos na construção do CT. Porque se a comissão de obras fizesse uma fiscalização rigorosa, ela iria lá questionar: olha, cadê os alvarás, cadê as licenças, isso aqui está liberado, isso aqui não está, né? E eu acho importante, até quando o Flamengo for verificar isso internamente, se isso não for discutido no âmbito judicial, do Flamengo, quando for apurar isso internamente, de questionar. E vale lembrar que na época, quando teve o problema da Ilha do Urubu, eu fiz um vídeo falando sobre isso, o link vai estar aqui ou no card aqui, eu falei disso, e até o Flamengo em nota, quando caiu aquela torre da Ilha do Urubu, falou que deixou à disposição da comissão de obras para visitar, isso já depois de ter caído e teve todo um problema estrutural na colocação daquela torre, né, sob supervisão da engenharia do Flamengo, do senhor Marcelo Sá, e a comissão de obras só foi franqueada a visita para eles depois já de ter caído aquelas torres e encerrada ali a operação do Flamengo e dos jogos do Flamengo lá no estádio da Portuguesa, que virou a Ilha do Urubu. Então é importante ver isso, seria importante também eles irem para a CPI, fazer um levantamento de quem fez parte dessa comissão de obras e como eles
fiscalizavam ou não essas obras do CT. Mas vamos lá ao senhor Jaime Correia. Para vocês entenderem um pouco sobre a importância da vice-presidência de administração, outra coisa também, deveria convocar os antigos vice-presidentes de administração também do Flamengo, para tentar esclarecer esses objetivos dessa sentada, que foi quem recebeu as autuações e tal, etc, etc. A vice-presidência de administração do Flamengo, ela engloba toda a parte administrativa, né? Desde recursos humanos até o CT, que conta também com a administração, ou seja, contava com o diretor de administração, que era vinculado a essa pasta de administração, assim como o recursos humanos, etc. E tanto que esse diretor de meios, que seria um diretor financeiro, que se fala muito, que antes era o Paulo Dutra e hoje é o Garotti, ele também trabalha em conjunto com a administração. Então, assim, é uma vice-presidência super importante na parte administrativa do clube, tá? Inclusive eu tenho entrevistas tanto com o Cláudio Prakovnik como com o Rafael Strauss, que foram vice-presidentes de administração, em que eles falam ali, né, da importância, né, das atribuições da vice-presidência de administração. E o senhor Jaime Correia demonstrou ali na CPI um total, né, desconhecimento, né, do Flamengo, e um cara, ele é conselheiro do clube, ele assim, deixou, né, que tipo, ele não faz nada, que ele é uma mera figuração, de que ele não tem qualquer, né, ingerência sobre nada no clube. E cara, ele fala o seguinte, que mesmo sendo conselheiro, somente em 2019, um pouco antes da tragédia, é que ele conheceu o CT, tá? E aí eu fico assim, como uma pessoa que participa da política do clube, a ponto de ser nomeado vice-presidente, só tenha conhecido o CT em 2019. Eu que, né, sou um mero conselheiro, uma mera mídia independente, tive a oportunidade de ir no CT mais de uma vez, né, seja para cobrir as inaugurações, seja para poder visitar as instalações como sócio, e o cara nunca foi, tá? Que não tinha qualquer conhecimento sobre os módulos provisórios. Inclusive nessa visita em que ele teve lá, ninguém mostrou para ele, não tinha conhecimento, nem antes de ser vice-presidente, só veio a ter conhecimento depois do incêndio, não sabia que os meninos dormiam lá, e é até feita a pergunta, o senhor imagina, onde o senhor achava que os meninos da base dormiam? Né? Ele não tinha qualquer conhecimento, e disse que mesmo tendo o CT na sua pasta, não tem conhecimento de nada, né? Que não toma decisões de nada, e também que os VPs não têm conhecimento do que ocorre no clube, isso dito por ele, né? Ele respondendo ao presidente da CPI, ele disse que se acabar com as vice-presidências do Flamengo não faria a menor diferença para a estrutura do clube, não faz a menor diferença, né? E aí, cara, assim, você tem que ver, assim, do lado dele, você tem o Belotti, né, que é o CEO atual do clube, e atrás dele está o diretor de comunicação, Bernardo Monteiro. A reação deles, né, ao longo da fala, né, reparem isso muito bem aí, que eu vou mostrar. A expressão deles é de desespero, né? E aí mostra, né, um total despreparo para uma pessoa, para uma pasta. Não é uma pasta que você tem, que você pode colocar simplesmente uma pessoa para figurar. Ali você tem que colocar uma pessoa com algum conhecimento de administração, porque é uma pasta muito importante, tá? E ele ainda revela ali que a gestão anterior não foi transparente na transição, né? A transição ela começou em dezembro, um pouco depois da eleição, e ele diz ali, ele concorda com o questionamento do deputado, do presidente da CPI, de que a gestão anterior não foi transparente na transição de uma gestão a outra. E aí ele foi rebatido, né, tanto pelo pai do Bernardo como pela advogada Mariju, assim, feio demais. Acho que esse cara devia ser exonerado hoje, né? Aliás, já ali, porque mostra claramente que ele não tem qualquer condições de assumir uma pasta tão importante. Boa tarde. Eu sinto que talvez não vá colaborar muito. Eu faço parte da Conselho Diretor como vice-presidente de administração. Sou conselheiro já há alguns anos, mas dessa administração é a primeira vez que eu participo como um vice-presidente. Eu entrei para isso agora em janeiro, né? Participar da administração. E essa questão lá do Ninho, lá no nosso CT, eu conheci o CT quando eu entrei agora.
tive uma visita lá em 2019. Foi quando eu conheci o CT. Fiz uma visita com o administrador, um dos diretores, que era o Marcelo Helm, que trabalhava e estava ligado a mim. Eu pedi para que ele... Fui lá com ele me mostrar como é que é. Conhecer o CT, conhecer algumas pessoas que tinham alguma coisa ligada a minha, que é a administração. Olhei o CT1, o CT2 ali, e eu nem percebi essa questão dos meninos que dormiam lá. Eu não tinha esse conhecimento. Só vi lá o container onde tinha uma área administrativa. Essa eu vi porque o Helma, na época, ele tinha lá uma salinha. Isso foi em que ano? Quando teve o incêndio. 2019. 2019. Na realidade, eu tive lá 2 dias antes do incêndio, né? Estava tudo normal, mas eu não tinha conhecimento nada sobre essa questão dos meninos. É uma coisa que a gente estava aos poucos tomando conhecimento. Na realidade, os vice-presidentes, em geral, com exceção de alguns que vão ao CT, nós damos muito trabalho lá na Gávea. Eu só fui lá porque tinha alguma coisa de administração lá e eu quis saber, conhecer as pessoas, né? Foi a primeira vez que eu fui ao CT, olha. E lá eu não tive como conhecer como era o funcionamento, a operação, enfim. Por isso que me surpreendeu essa questão de saber que os meninos dormiam, enfim, ficavam lá. Claro que eles treinavam, tá, agora que dormia lá eu nem sabia disso. E responder essa questão aqui sobre a interdição, não tinha o menor conhecimento disso, não tinha essa informação. Nós, vice-presidentes, lidamos muito mais lá na Gávea. E isso lá no CT é um pouco separado, essa operação lá do CT da gente. Com exceção de alguns casos, como o meu, que é a administração, que eu estava começando a ver isso lá. Mas a administração, a vice-presidente de administração, ela engloba também o CT. Engloba, isso é verdade. Mas tem o diretor, né, que está ligado à administração também, e agora, com a nova direção, o Belotti, que lida com essa questão operacional, né? E a gente, como vice-presidente, fica pouco ligado, só na questão, muito por fora, assim, né? As decisões nós não participamos na operação, só na questão, na nossa reunião, que são as segundas-feiras que nós nos reunimos para decidir alguma coisa de forma geral, mas não operacionalmente, assim. Então, lá no CT, pouco sabe o que está acontecendo. Então, as vice-presidências não sabem o que acontece no clube? Em geral, não, a menos aqueles que estão ligados lá, como futebol de base, esses sim, estão lá. Então, se hoje acabasse com os vice-presidentes, não faria a menor falta para o Flamengo? Não. Isso lá no CT. Lá na Gávea nós respondemos pelas decisões, quer dizer, nas reuniões a gente decide, os vice-presidentes, né, decide o que está se fazendo lá no Flamengo. Nós votamos, damos a nossa opinião e decidimos isso. Agora, lá no CT, coisa do futebol, por exemplo, é o que mais tem lá, são coisas que são decididas mais lá o pessoal que está ligado ao futebol. Então, fazendo uma analogia aqui bem esdrúxula, se hoje tiver uma boca de fumo no ninho do urubu, nenhuma vice-presidência vai saber. Só os que estão lá. E os diretores, certamente, se tiver algum evento que foge às operações, os trabalhos normais, aí é claro que o diretor vai passar para a gente. Mas o CEO é que sabe tudo o que está acontecendo em termos operacionais. O senhor tem dever de diligência com relação à sua pasta, certo? Sim. Tá. Então, o senhor não buscou saber, nesse mês que o senhor entrou até o acidente, o posicionamento de cada processo, não foi deixado documento com o senhor não analisou isso nesse mês? Aliás, inclusive no período de transição, porque geralmente entre gestões existe o período de transição. Era o segundo mês que nós estávamos lá, janeiro, fevereiro, e estávamos começando a definir essa questão de administração, né? Essa questão operacional.
Então, não tinha ainda detalhes desse trabalho. É claro que depois... A gestão anterior não deixou documentação com o senhor, porque você tem um Não. caderno de encargo que passa de gestão para gestão, você tem uma transição entre gestões, você tem tudo isso. A gestão anterior não deixou isso com Não, a isso senhoria. não tem. Isso a gente foi definir, a nossa administração agora é diferente, tem outra organização, tem um conhecimento de gestão que eu considero muito melhor do que tinha antes, pelo que eu sei. E essas respostas, por exemplo, o Velotti pode responder muito melhor, que ele conhece toda a questão operacional de todo o clube. Então, a gente conclui que a gestão anterior obstruiu uma transição de forma clara e obstruiu o acesso à informação da nova gestão. Eu não diria que obstruiu, é a falta de talvez, esclarecimento, de uma administração que comunicasse melhor. Tá, talvez conhecimento de comunicação e gestão, não é obstruir, ele não impediu da gente. Tanto é que eu tive a iniciativa de ir lá visitar o CT em fevereiro, antes do acidente, né? E por minha própria conta. E lá que eu conheci alguma coisa. Foi quando eu vi o CT, vi, enfim, o CT2, que já estava terminada a obra, né? E essas informações sobre os contêineres e tal, isso eu nem sabia que existia. Caramba, isso é muito grave. Muito grave. Sabe por quê? Eu queria dizer ao seu Jaime, né? A grandeza do Flamengo, tá? Pela torcida, pelo clube, pela história do Flamengo, é lamentável, seu Jaime. Eu acho que foi assim... Me faltou palavras agora, mas eu acho que o senhor dizer que não conhece o CT, que após um ano o senhor está conhecendo o clube, é assim, um desrespeito com a gente até, e com a torcida do Flamengo. Eu garanto que o Flamengo, a torcida do Flamengo, não quer isso do senhor. Ele quer que sim, que o senhor fiscalize, que o senhor esteja presente, não seja uma figura. A estátua já tem lá do Zico lá na frente lá. Não precisa de mais uma estátua. Talvez a dos nossos meninos lá. Isso sim, talvez precise. Mas tudo bem. Vocês administram um clube sem saber o que acontece ali. O senhor me desculpa, seu Jaime, mas o senhor aceita uma vice-presidência sem saber do que se trata. Então, assim, qualquer ser humano que tenha o mínimo de inteligência sabe que isso não é possível. Só vou acabar, lhe dou a palavra.